o começo, eu e a minha esposa. Certo. Ela sempre me ajudou muito, né? Não tinha, na época, né? Não se tinha, na verdade, eu não usava computadores, né? Era toda escrita manual. Então a gente teve erros, sim, na estruturar os momentos, né? Porque a gente tinha esses momentos de SPED, do e-social. Olá a todos, eu sou o João Paulo, sócio do Escritório Sanches. Eu comecei a minha trajetória em 2012 e uma das coisas que eu mais aprendi foi que todo empresário de grande sucesso tem sempre um ponto de virada. Esse empresário ele passou por dificuldades, passou por muita coisa e por isso que eu decidi criar esse projeto, o Ponto de Virada. E no episódio de hoje eu trago aqui o Augusto, o sócio fundador do Escritório Sanches. O Augusto começou a sua trajetória no escritório em 1993 e hoje ele está à frente também desse projeto que perdura por mais de 30 anos. Hoje aqui eu queria entender, primeiro, antes de tudo, como que começou a sua trajetória antes do Escritório Sanches e depois, se quiser emendar, pode começar a falar da história do escritório também. O escritório mesmo, né? A data considerada da fundação é em julho de 1993, após a conclusão do curso, né? Mas eu já atuava, já tinha algumas empresas que eu prestava assessoria, né? Empresas bem pequenas, né? Sim. Até porque não tinha ainda inscrição, enfim. O que levou, né? O que me impulsionou a trabalhar com contabilidade? Na verdade, a princípio, foi questão financeira de melhorar o orçamento. Eu era funcionário de uma empresa já há alguns anos, né? E era permitido pelo ex-patrão que eu fizesse algumas coisas, né? Desde que não comprometesse o horário de trabalho, né? É claro. E aí foi onde eu fiz o curso, né? Foi um curso técnico e comecei a atuar. Começaram a chegar algumas empresas, né? Através de pessoas da família, né? Que indicavam. E com o tempo, essas empresas foram aumentando, né, a quantidade, sempre através de indicação. Muita dificuldade, né? Isso era que ano, Augusto? Isso em 1900, na verdade, eu comecei em 1991, que eu comecei já atuando já, né? Mas não tinha ainda o registro do CRC. Sim, né? Não tinha o escritório ainda. Não tinha o escritório, né? Era aquela coisa bem em casa mesmo, nos horários vagos, né? Sim. Sem comprometer o... Sempre só fazendo aquele trabalho de auxílio, né? Correto. Não tinha, na época ainda não, a gente não tinha ainda toda essa... A informática, né? Não se tinha, na verdade, não usava computadores, né? Era toda escrita manual e bem diferente do que é hoje, né? E bem mais simples também, né? Era mais simples? Era mais simples, sim. Apesar da mão de obra às vezes ser um pouco maior, mas era bem mais simples, né? Não tinham tantas exigências, né? E tantas cobranças. As informações antigamente era com menor fluxo. Menor fluxo, sim, sem dúvida. Muito menos informações, né? Enfim, e aí as empresas foram chegando, né? Foram aumentando até um ponto que eu não conseguia mais conciliar esse trabalho paralelo com o meu trabalho, né, como CLT, né? Sim. Então eu tive que tomar uma decisão que demorou aí para eu desligar da empresa, demorou 2 anos, né? Porque eu precisava me estruturar melhor, né? E tudo. E aí chegou o ponto que eu saí da empresa e fiquei só com o escritório. Só com o escritório. Aí nesse momento inicia o Escritório Sanches. Ele iniciou lá atrás, né? Nesse momento que eu saí, isso já tinha 8 anos para frente aí. Sim, você já estava trabalhando ali fazendo como se fosse uma renda extra. Isso, era uma renda extra. Isso. Sim, e eu estava me estruturando, informatizando também, né? Montei um escritório, uma sala na minha casa, né? Certo. E para poder... aí a gente foi informatizando, contratando sistemas que até então não tinha, né? Entendi. Um sistema contábil. Então contratei o sistema. Tinha que contratar o sistema contábil, tudo, para poder iniciar mesmo o escritório de fato. Exatamente.
Até o ponto, como eu já falei, que eu tive que me desligar e aí sim ficar somente 100% com 100% com o escritório de com o contabilidade. escritório de contabilidade. E nesse momento que você ficou 100% com o escritório de contabilidade, era só você? Você já tinha alguém, contratou alguém ou foi exclusivamente você? Não, sempre fomos, o começo, eu e a minha esposa. Certo. Ela sempre me ajudou muito, né? Aliás, assim, o que fazia a gente crescer muito era a força que ela dava, porque sozinha a gente não consegue, né? Sim. Então sempre foi com ela, me ajudando, né? Até o ponto, né? Até um certo um período à frente que a gente conseguiu contratar o primeiro funcionário, né? Sim. Porque o movimento foi crescendo bastante. Sim. E isso já foi em 2000, eu creio que já em 2008, mais ou menos. Por aí, foi bem depois. E ainda continuava dentro da sua casa? Dentro de casa. Ficou em casa até 2012. Até 2012. Até 2012 o escritório era na minha casa. Então vamos colocar aí, eu não vou nem colocar o antes de 93 ali, né? De 93 até 2012, quais que foram as suas maiores dificuldades? Porque eu acredito que ter um escritório dentro de casa, trabalhar com a família, misturando ali vida pessoal e profissional, não deve ser fácil, né? Não, era muito difícil. Tinha o lado bom, porque eu tinha os filhos pequenos, então a gente estava sempre acompanhando os filhos. Conseguia acompanhar. Sim, mas acabam se misturando as coisas, né? E acaba assim, você não fica com tanto foco, tinha essa questão de não ter tanto foco. Mas eu não vou dizer que foi ruim, não. Não foi ruim, embora, né, não era fácil, mas foi... com relação à família, de estar trabalhando ali o dia todo com a família, lógico que tem um lado bom e o lado ruim, que eu falei, a questão do foco, né? Sempre você está... A questão de concentração. A questão, né? Mas aí a gente tinha muita a questão da minha esposa, que ela ajudava muito nessa questão, e os próprios filhos, depois de uma idade, eles entenderam também, né? Eles cresceram, né? Sim, cresceram junto ali, cresceram né? Foi junto ali, né? E tanto é que se tornaram contadores também. São contadores né? Hoje também, são contadores também por vontade própria. Não foi nada... foi um caminho natural. Um caminho natural. Caminho natural das Foi um caminho natural. As dificuldades grandes que a gente tinha aí nesse período era questão mesmo de estrutura, né? Estrutura, poder atender um cliente, você conseguia tranquilo ou era meio complicado? Olha, conseguia. Era muito assim, eu ia atender o cliente sempre na empresa do cliente. Entendi. Era uma época difícil, porque eu além de atender o cliente, eu tinha que também retirar os documentos, depois devolver as guias prontas, tudo né? Tudo pessoalmente. Tudo pessoalmente. Hoje um clique já consegue enviar o cliente. Já consegue enviar tudo, mas não, antes eu tinha que retirar malote, fazer todo o fechamento, emitir as guias, né? Sim. E teve época que essas guias eram em máquina de escrever lá atrás, né? Nossa. Se errasse um valorzinho, perdeu o papel. Perdeu o papel, começa porque era carbonado ainda, né? Sim. Aí, se fosse pagar, ia rasurar, enfim. Mas era essa dificuldade aí era muito trabalho, tinha que trabalhar muito. E assim, começava 4, 5 horas da manhã e não tinha hora para terminar. Tinha liberdade, obviamente, de levar um filho para a escola e tudo, né? Sim. Mas acabava que a gente trabalhava muito, era muito... Entendi. Era muito corrido. E em que momento que foi o ponto de virada? Aquele momento que você condiciona, que virou, você montou uma estrutura, começou a montar uma equipe maior. Que momento que foi esse ponto de virada para você? Olha, eu creio que foi no momento que os filhos já estavam crescidos, né? Já eram adolescentes, na verdade. Já quase criados, já. Quase né? criado. Quase criado. Eles passaram a ajudar também, né? A gente sempre incentivou. Eles trabalharam desde cedo, Desde cedo eles foram incentivados dentro, lógico, do horário que não prejudicasse a escola, né? O estudo deles. E começaram muito, muito novos, né? A trabalhar, nos ajudar com coisas simples, né? E no momento que eles chegaram à adolescência, né? Como eles foram criados, direcionados para isso, para essa questão de responsabilidade mesmo, e também de ganhar dinheiro.
né? A gente criou eles assim, ensinando a ganhar dinheiro, mas trabalhando. Né? Isso fez faz, né? Fez e faz uma diferença muito grande na vida deles até hoje. Sim, sim. Isso foi bom, foi muito bom. Mas aí a gente pôde contar, no caso, com a mão de obra deles, né? De pessoas de dentro de casa, pessoas de confiança. Né? Aí a gente foi se estruturando, adquirindo equipamentos, né? Sistemas. Sim. E então foi nesse momento aí que eu acredito que foi aquela... O ponto da virada. O ponto da virada, a hora que a gente pôde contar com mais pessoas para nos ajudar na mão de obra ali, né? Sim. E pessoas de confiança, né? Porque quando você é pequeno, é muito importante que você tem poucas pessoas, mas pessoas de confiança, né? Sim. E foi aí que a gente, né, graças a Deus, a gente depois acabou fazendo adquirindo uma carteira grande de clientes também, Sim. que impulsionou bastante. Isso impulsionou bastante, mudou muito até a mentalidade da gente, né, a forma também de trabalhar. Começou a se profissionalizar mais, né? Sim. Não só em estrutura física, mas estrutura tecnológica também. Né? Exatamente. A tecnologia é muito, né? Hoje a gente está sempre, né? Todo dia a gente está se atualizando, né? Sim. Mas nessa época aí, que foi no ano de 2011, foi 2011, fez uma diferença muito grande. Muito grande, né? Eu sou suspeito para falar dos seus filhos, porque, como todos sabem, né? Eu sou casado com uma delas. Né? Então, mas vamos conversar um pouquinho sobre esse momento ali de 2012, porque a gente sabe que, inclusive, mudou não só dentro do escritório, foi dentro do governo em si, né? Sim. A gente teve atualizações governamentais e tudo mais, e teve muitos desafios, né? Naquela época, ali, voltando em 2012, eu lembro muito no começo do SPED, né? SPED fiscal. Enfim, ele saindo do papel, né? E vindo para frente das câmeras, né? Vamos colocar assim. Teve a questão do MCM, teve muitas atualizações também, né? A dificuldade ali em condicionar uma equipe, o treinamento, quanto foi importante para você nesse momento, esse treinamento, essa qualificação em equipe? E também me conta um pouquinho do bastidor dessa época. Como que você se sentia? Quais eram os seus medos nesse momento? Como que foi nessa época? Olha, o SPED, ele foi, eu diria que foi um acontecimento terrível, porque, né, nós tínhamos ali as ferramentas de trabalho, mas que não estavam adaptadas ainda. Sim. Porque o governo ele lançou, só que, na verdade, o próprio governo não sabia como executar, como seria executado. Ele lançou layout dos sistemas e tudo. Começou em 2008, né? 2007, uma coisa, as conversas, né? O começo ali. Mas que implementou mesmo foi em 2013, né? 2013, isso, 2013. Correto. E assim, a gente não tinha informações de como deveria se, por exemplo, cadastrar um produto. Como seria exatamente o cadastro do produto para que ele saísse... para que no momento que gerasse o arquivo, ele fosse de forma correta, né? Porque tinha muitas ameaças de multa, né? Como sempre, né? A gente vive sempre sob essas ameaças de multa, né? E a dificuldade grande foi que os fiscais não conseguiam nos ajudar. Os fiscais, por exemplo, da Fazenda, né? Do Estado, eles não tinham informações. A gente ia buscar... Não tinha informações, tudo, né? Participamos de várias palestras, mas não eram muito esclarecedoras, né? Na verdade, na execução, né? Porque na teoria... Tinha ideia, a teoria, sim, mas a prática era muito difícil, tinham muitas dúvidas e não tinham respostas, né? Então aí foi muito difícil, aí foi onde a gente teve que realmente... trabalhar com o pessoal, né, do escritório da época, né? A gente já tinha um pessoal uma quantidade já de funcionários, né? Sim. E tivemos que trabalhar muito com eles no sentido de que eles entendessem também, né? Como funcionava esse novo
Essa nova obrigação, essa nova novo obrigação, modelo, né? Vamos dizer que era quase um modelo, né, mesmo de entrega, sim, né? Sim, Isso porque daí, mudou né? completamente. Talvez não seja tão grande como a reforma tributária que a gente vai ter agora, né? Até porque eu não sei se você concorda, mas para mim a reforma tributária é equivalente a um plano real de mudança. Sim, assim, né? sim. Mas foi uma grande mudança também. Foi uma grande mudança. Eu diria que depois do SPED veio também o E-Social. o E-Social. Foi outra também. Foi outra, demorou anos para a gente conseguir se ajustar e até hoje a gente tem algumas dificuldades também. ainda, algumas dúvidas ainda. Sim. Mas foi sempre assim, a gente procurou sempre levar o pessoal a participar de palestras, né? De palestras, qualificações, cursos, cursos, né? Sim. Inclusive hoje a gente oferece cursos, né, para os funcionários, né? Ali, né? Gratuitos, que eles têm cursos na plataforma que eles podem estar sempre ali se atualizando no assunto que eles precisarem. Augusto, diante de tudo isso, essas dificuldades, dessas mudanças e tudo mais, qual foi o erro que você mais aprendeu como empresário? Aí o erro que eu quero dizer foi no gerenciamento de equipe, foi na estrutura, o que você condiciona, porque a gente sabe que somos empresários, então nós erramos, acertamos como qualquer outra pessoa, né? Sim. E o importante desses erros é aprender com eles, né? Sim. Desses erros, quais foram os que mais te ensinaram algo como gestor, como empresário, como líder de equipe? Olha, foram muitos erros, né? Não tem como, a gente aprende errando. Sim. Né? Isso é óbvio. Então, a gente teve erros, sim, na questão de estruturar, estruturar os momentos, né? Porque a gente tinha esses momentos de SPED, do E-Social. Então, eu creio que a gente deveria ter se preparado melhor antes. A gente se preparou, né? Mas um dos erros, ter se preparado melhor, né? Mas infelizmente tem coisas que a gente não sabe, né? Só sabe depois que acontece. Depois que acontece, né? Exatamente, né? Talvez os erros antigos hoje já não comete mais, já melhorou, né? E tudo mais. Vai cometer outros erros, porque é impossível não cometer algum erro, né? Mas eu acredito que seja do ser humano isso daí, né? Sim, a gente só vai aprender errando, né? Sim, infelizmente ou felizmente, eu não sei. Mas acredito que esse foi um dos erros, né? Mas tem erros, às vezes erros em alguns momentos de questão financeira também, aconteceu também, né? Sim. Tivemos dificuldades também, né? Sim. Mas assim, a gente aprendeu muito com isso. Sim. Isso hoje é o mais importante. A gente aprendeu isso hoje, faz muita diferença. O que eu acho, né, o que eu aprendi é que a gente não pode ser impulsivo, né? A gente tem que, antes de tomar qualquer atitude, seja, né, em que área for, dentro da empresa, a gente precisa analisar muito bem, pensar nas consequências e estar pronto também para sofrer as consequências, né? Porque a gente sabe que cada decisão que a gente toma sempre tem uma consequência. Às vezes boa, às vezes ruim. E Augusto, para a gente finalizar, que conselho hoje você daria para quem está querendo empreender, quem quer construir algo ou que está realmente num ponto de virada nesse momento? Olha, o principal é ter o conhecimento, é estudar, é buscar o conhecimento sobre aquilo que a pessoa, o que ela está buscando. Esse é o essencial. Hoje não dá para a gente se arriscar, dar um tiro no escuro e achar que vai dar certo. As coisas hoje em dia estão muito diferentes do que era no passado. Então, principalmente, buscar conhecimento dentro da sua área, se informar, trocar ideias com colegas também da área. Isso eu entendo que é muito importante, faz muita diferença. Fazer muito relacionamento, network também, né? Isso é muito importante. Legal. Perfeito, Augusto. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o episódio com Augusto Sanches, nada mais que o nosso fundador do escritório, tá? Muitos insights, a questão de conhecimento, a questão de relacionamento, network, dificuldades que trouxe, isso é muito importante. Acompanhe a gente nesse novo projeto. A ideia nossa aqui é conversar com vários empresários, trazer pontos de virada, trazer dificuldades, que isso daí pode nos ajudar a resolver muitos problemas que tem dentro das nossas empresas, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês e espero vocês nos próximos episódios.